Silêncio, pessoal! Se vocês não respeitam a minha aula, o que esperar de vocês, então? Que é isso? Mas eu não tô falando. Esse cenário que é Senador Pompeu, Piquet Carneiro e Bicuã, na época Piquet Carneiro era Giral e Bicuã Miguel Calmon, né? Desde criança eu ouvia falar da parte das duas famílias, a família Nascimento, que é da minha mãe, e a família Magalhães, que é do meu pai, né, desses coronéis, mas eles eram vistos e tratados e designados como cangaceiros e chefes de cangaço. O início da desavença entre o coronel Zequinha e o coronel Ananias se deu exatamente no fato da sedição de Juazeiro em 1914. Né? A sedição de Juazeiro foi um fato histórico muito importante que aconteceu no estado do Ceará. Nogueira Arcioli, presidente do estado, a oligarquia de Nogueira Arcioli tinha caído, né? O Franco Rabelo tinha tomado o poder através de um golpe de estado. O coronel Zequinha era correligionário do Franco Rabelo. Então, o coronel Zequinha teria armado a última barreira legalista, a última barreira de resistência do Franco Rabelo em Miguel Calmon, que é Ibicuã. Só que o padre Cícero, junto com o Flório Bartolomeu, então deputado federal, né, estavam apoiando a oligarquia ciolina. Então veio o J da Penha para aqui e aliou-se a eles. Os números vieram 5 vezes aqui, não puderam descer, passar daqui, voltar para Copiara. Houve um tiroteio muito grande, onde morreu muito rumeiro, morreu muito. Né? Mas aí o J da Penha tinha 80 soldados e quiser que se afastou. Já tinha muito homem, né? E eles se entrincheiraram e depois vieram matar o J da Penha. Na verdade, eu acho que se nós pegarmos o conceito de milícia, talvez o J da Penha caiba muito mais, né? Desertou do exército e tornou-se um miliciano, né? Esses grupos de desertores, de oficiais, né, de militares que são desertores e que agem por conta própria, segundo a sua ideia de justiça. Pessoal, até a próxima aula. E esse depoimento eu consegui na íntegra, muito mais detalhado, da minha avó, mãe da minha mãe. Que foi o seguinte, um dos jagunços do coronel Zequinha, chamado Pereirinha, tinha vindo de um outro local, porque tinha cometido um crime por lá, veio para cá, procurou o coronel Zequinha,
ficou sob a proteção dele e entre eles fizeram um pacto, né? Nesse pacto dá para você perceber o poder entre o coronel, que protege, e o jagunço, que é assassino, mas precisa da proteção do coronel. Porque o pacto foi mais ou menos assim. O Pereirinha mataria quem matasse o coronel Zequinha, e o coronel Zequinha mandaria matar quem matasse o Pereirinha. Então, quem morresse primeiro, um vingaria a morte do outro. Aconteceu uma desavença entre o Pereirinha e o senhor Dé Nascimento, que era irmão da minha avó, tio da minha mãe. Foi uma desavença que fez com que o senhor Dé passasse a andar armado e planejar a morte do Pereirinha. E aí isso tem narrativas, tem depoimentos, né? Ele cerrou o chifre de uma vaca, fez uma bala, e quando perguntaram a ele para que era, ele disse que era para matar um veado, uma caça. Só que na verdade aquela bala ele estava guardando para matar o Pereirinha por conta dessa desavença. Então ele esperou um dia que o Pereirinha vinha de uma festa, atirou e matou o Pereirinha. O Pereirinha, o vovô só me falava muito bem dele, que era um grande amigo. Homem amigo, destemido, viu? E que eu nunca tive nem sequer o prazer de conhecer a família, parte dele, que era da Paraíba. Ele morreu numa emboscada, viu? Ele saiu para ir até um chamado do vovô. E quando foi passando lá entre umas árvores já escuras, assassinaram meu avô. A mãe da minha mãe faleceu no parto dela. Na hora que ela nasceu, eles pediram para criar minha mãe. O meu avô deu, o outro avô deu. Viu? Então, ela foi criada pelo coronel Zequinha das Contendas e pela Mimi, até quando casou-se. Quando ela casou, que teve a primeira filha, que fui eu, a Mimi e o vovô pediram para ficar comigo, ela deixou. Então eu fui criada também por eles, graças a Deus. Ela sentia muita revolta de ter assassinado o pai dela. Sentia muito, porque ela havia perdido a mãe e depois... Inclusive o meu avô foi velado na casa do vovô Zequinha. Porque naquela época diziam, tinham umas mandingas, que o povo dizia que quando se colocasse uma moeda na boca do defunto, diz que se o criminoso aparecesse, sangrava. E eu acho que isso aconteceu. Ela falava que tinha acontecido. O coronel Zequinha já sabia da desavença que existia entre os dois e, para honrar o compromisso que fez, assumiu com o Pereirinha, mandou, junto com os seus jagunços, foi até uma comunidade de Mandacaru, que era onde o Dé Nascimento morava, né? Capturá-lo para ele ser morto. E, inclusive, tem a história de que ele entregou um saco para o pai do Dé Nascimento e para ele juntar os pedaços do filho morto depois. Não sei se bem a época do crime ou tempos depois, mas sei que um dos filhos do Zé Nascimento, irmão do Dé, formou-se advogado e moveu um processo contra o coronel Zequinha e ele foi preso, sim. Ele cumpriu pena por esse assassinato. Eu acho que quase ninguém em Ibicuã tinha mais intimidade com a Ana Clara, que popularmente chamada Nanoca, do que eu. E ela, era natural isso, ela gostava, porque todos nós, quando envelhecemos, nós gostamos muito de contar coisas do nosso passado. E o passado dela foi rico, porque ela foi filha do dono disso aqui, né?
Coronel Zequinha das Contendas, que embora fosse uma pessoa de pouca cultura, mas ele foi uma pessoa que se sobressaiu. Ele tinha muito prestígio com o governador do estado, que naquele tempo se chamava presidente de estado. Foi exatamente diante desse prestígio que o pai dela, que eles tinham com o governador, o Marcos Franco Rabelo, ele telegrafou para o Coronel Zequinha que iria passar de trem aqui com a família para o Crato. E aqui o trem demorou o tanto que quis, o governador conversando com eles, e foi nesse momento ele lavrou a nomeação da Nanoca. Ela foi a primeira professora daqui. Foi ela e a Chainha, as primeiras professoras de Bicuã. A Iota, ela alfabetizou aqui. Porque a Iota era filha de Tizé, quando vocês foram na casa dela. Ela contava de pó e salteada a história das contendas. Quem via pisada, já arrancaram botija por lá, por as contendas. Aí dizem que ninguém sabe que tinha botija na casa grande, mas nunca arrancaram. E é assim, né? Ei, gente! Aqui, ó, nós rachamos. Ó, o buraco. Eu acho que é eles escondiam as armas. Nossa, mas é fundo, né? Buraco. Vixe, isso é um buraco grande. É estreito. Era pra se esconder, sei lá. Era. Imagina se tivesse. Eu acho que era deles mesmo se esconder, porque olha o tamanho disso. Parece uma bala ali, né? Um bala? É sério. Mas eu tô vendo folha. Parece uma bala. Não sei se é, não me cabe ali dentro. Então, nessa definição, né, dos filhos e filhas que mais pareciam com o Coronel Zequinha, os que menos pareciam, a Nanoca realmente era uma que se aproximava muito da personalidade dele. Mas que ela era valente, era. Viu? Ela não mandava recado. Era destemida. Viu? Em uma dessas eleições que estava acontecendo aqui em Senador Pompeu, tem uma narrativa de que ela entrou na cidade porque ficou sabendo que parecia que um grupo de pessoas não estavam querendo acatar a ordem do pai de votar no candidato que o pai tinha definido que deveria ser eleito. Mas a gente sabe que a Nanoca, ela andava com as meias grossas, e dentro daquela meia tinha um punhal. Ninguém brincasse não, porque a Nanoca, ela foi criada naquele regime, né? Chegando na sessão eleitoral, ela pegou o punhal e colocou na mesa, né? E disse algo do tipo, quem aqui vai se atrever a desobedecer às ordens do meu pai? É claro que ninguém se atreveria. Ela dizia que tinha saudade do tiroteio, tinha saudade daquele tiroteio, olha. Eu ainda convivi com a minha avó, filha do Coronel Zequinha, que também não comungava com as atitudes do pai, que sofria quando ouvia as histórias, não escondia as histórias, mas também não gostava de contar porque era o pai. E ela, ao receber o punhal do pai, guardou no fundo da mala. Essa era a expressão que meu pai usava, né? E para que não se perdesse, quando ela estava já velhinha, próxima aos seus últimos dias, né? O meu pai pediu esse punhal a ela para guardar. E guardava sempre com a mágoa dessa história, das atitudes do avô. E
eu, como sempre me interessei por fatos históricos, né, e sempre me interessei por essa história, pedi esse punhar. Esse Ananias Magalhães, tio dela, era intrigado de sangue a fogo. Ele tinha cangaceiro lá em Senador, o Coronel Zequinha também tinha cangaceiros aqui. E ela disse que estavam em Senador Pompeu e precisavam passar um telegrama para Ibicoã, mas a coisa estava muito difícil. O Coronel Zequinha não deixava nem os filhos homens sair de casa porque corria o risco de serem assassinados. Aí a Nanoca disse, eu vou me deitar, estou com muita dor de cabeça. Aí foi se deitar e saiu de fininho, foi à estação passar o telegrama aqui para Miguel Calmon. Aí quando foi saindo, foi se encontrando de cara, ela chamava o velho Ananias, que era o tio dela. Ela disse que olhou assim bem na cara dele, deu uma gargalhada bem grande. Quando chegou em casa, está aqui o recibo do telegrama. O Coronel Zequinha quase bate nela. Era esse tipo a Nanoca, né? O Ananias tinha um cangaceiro, chamava Santo. Aí passou numa casa aí no Riacho Verde. Primeiramente o homem aí do Riacho Verde ia caçar, ia com um rifle, que ia caçar nesse tempo tinha onça. Aí ele ia caçar a onça, aí encontrou eles, dois cangaceiros, tomaram o rifle dele. Aí vieram para cá, para Bicuã. Quando estava aqui em Bicuã, eles estavam falando de que quando fosse, ia levar uma filha dele. Aí tinha um morador dele aqui, viu, correu de pé, 2 léguas daqui lá. Chegou lá, quase sem fala, para avisar eles. Aí foi, tirou a família, botou longe, esperaram ele. Quando foi tarde da noite, chegaram, a lua muito clara, e eles estavam trepados até assim num paiol, e a casa era de tapa, eles tinham aqueles buracos, eles olhando, quando aí vinham eles dois. Aí chegaram para o lado da porta da cozinha. Aí tacaram fogo. Tinha um que chamava Santo, esse morreu, caiu lá dentro de um corpo. E o outro correu baleado também, mas não morreu não. Mas esse Santo morreu. Eu lembrei de uma história agora, mano. Sabe aquela história do Leôncio, tu se lembra? Que tinha os dois cangaceiros? Sei. Até sobre que ele é um cangaceiro do Ananias e do Coronel Zequinha. Aí ele, uma vez, ele ia pro lado de um e de outro, e tava com mais poder. Quando o Coronel Zequinha tava no poder, o Leôncio ficava com ele. Quando o Ananias estava no poder, o Leôncio ia lá e ficava com o Ananias. Rapaz. Teve até um dia que o Ananias e o Coronel ficaram frente a frente, aí as armas apontadas um pro outro, e já tava lá a ponto de matar. O Leôncio disse que se o Ananias atacasse o Coronel Zequinha, ele atirava. E se o Coronel Zequinha atacasse o Ananias, ele atirava nele. Na verdade, eu acho que talvez ele fosse uma pessoa muito inteligente, né? Porque ele se utilizou da estratégia, eu acredito que é a única possível de acabar com aquela desavença naquele momento. Porque a língua que eles entendiam era a do matar ou morrer, né? Então, se uma terceira pessoa, também armada, dissesse que em um matando o outro também morreriam os dois, então ninguém sairia vitorioso. Vamos acabar com a desavença por aqui e continuar no cenário apropriado. Um dia um trem parou aqui no Ibicoã, aí um monte de cangaceiro entrou dentro do trem para desarmar um homem, que era conhecido como Pedro Coelho. Aí ficou naquela confusão, né? Aí um cara, um advogado que estava dentro do trem, chamou o Coronel Zequinha, que estava ali sentado, para poder acabar com aquela confusão e tudo. Aí foi, sendo que ninguém sabia que ele que tinha mandado os cangaceiros desarmar, porque o Pedro Coelho era rival do Coronel Zequinha. Aí, tempos depois, o Pedro Coelho foi assassinado em Senador. Da parte da minha mãe, da família Nascimento, foi meio que um desabafo, né? Deixar claro que a família Nascimento foi muito vítima em todo esse contexto de perseguição do Coronel Zequinha. Para a família da parte do meu pai, né, Magalhães, algumas pessoas se sentiram chateadas, porque é como se
eu desmascarei sob a ótica da ciência toda uma história que você pode enfeitar, que você pode manusear ao ponto de colocar atitudes cruéis como de heroísmo, e na verdade não é isso, né? Algumas pessoas ficaram chateadas, mas outras pessoas que eu vejo como mais coerentes, né, se sentiram, acho que de certa forma, aliviadas. Eu me senti aliviada e acertando contas com os dois lados. Tipo assim, deixando claro tudo o que aconteceu da forma mais próxima possível da realidade de como aconteceu, né? E como quase historiadora na época, e hoje historiadora, né? Eu acho que também é uma colaboração para que tanto as gerações dessas pessoas que à época, né, só ouviam histórias, quanto as gerações futuras e hoje, né, as gerações de hoje possam entrar em contato com o fato histórico mais próximo possível do real. Eu sei que ele foi um velho muito perigoso, mas morreu na caminha dele. Eu alcancei ele aqui, estava aí morando numa casa bem ali, a barba era assim, bem barbado. Mas morreu aí quietinho, aí não teve quem bolisse mais com ele. Tudo de bom que você possa pensar numa pessoa que foi criada por quem não era seu avô legítimo. Viu? Porque ele que eu considerava meu avô, meu pai, meu herói. Não admito e jamais admitirei que chamassem meu avô de cangaceiro. Ele era um homem destemido, muito respeitado, viu? E que gostava de todo mundo. Ele era um herói. O Zequinha é para nós aqui, piquecarneirenses e bicuenses, para toda esta região. Senador Pompeu também, devemos lembrar, porque a família Magalhães tem suas origens também lá em Senador Pompeu. Ele é muito marcante, como o Padre Cícero foi marcante na região do Cariri, guardadas as devidas proporções, o Zequinha foi marcante aqui para a nossa região. De tal maneira que ele faz parte da história oficial do estado do Ceará. E é uma figura emblemática da nossa história. Então eu diria que eu vejo um pouco de cada, um pouco de herói e um pouco de bandido. Talvez porque não há dúvida de que foi um conflito sanguinolento, houve derramamento de sangue, como houve, né? As tocaias que aconteceram ali na região de Ibicuã, no final de 13 e inícios de 1914. Na verdade, eu acho que ele foi um grande estrategista mesmo, o Coronel Zequinha, porque em muitos momentos ele nunca deixou de ser do Partido Democrático e em muitos momentos o Partido Conservador chegou à presidência do Estado, na época não se chamava governador de Estado, se chamava presidente de Estado. Eu acredito que tenha muito a ver com estratégia política e carisma. Muito mal utilizado, digamos que para o mal, né? Muito bem utilizado, mas para o mal. Mas sabendo aproveitar muito bem as alianças políticas que tinha e também deles se aproveitaram com toda certeza, né? Esses presidentes de Estado, para manter a ordem na região, né? Eu acho que um ponto de reflexão importante, do ponto de vista histórico, é se perceber que nenhum tipo de poder é eterno.
mundo.